A paz de Cristo, meus irmãos, hoje nós vamos falar aqui sobre a questão do amor a Deus, o compromisso com Deus. E será que criança está preparado para amar a Deus? E você vai entender por que eu estou falando assim criança, tá? Porque quando eu falo criança, não estou me referindo propriamente a uma criança. Mas você vai entender que existem crianças espirituais. Eu falei sobre isso domingo lá na igreja. Eu gostaria de trazer essa mensagem aqui também para vocês aqui no canal. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. E por que eu estou falando isso? É onde estou me baseando. Nas Escrituras Sagradas. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 11, o apóstolo Paulo ele faz uma declaração aqui que é muito importante para que você entenda. Ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu estava explicando na igreja no domingo que a fase do ser humano, o ser humano cresce, nasce uma criança, um bebê, e ele vai crescendo. Então é normal que essa criança ela vai crescendo e ela vai amadurecendo. Ela vai criando experiências, né? E ela vai deixando de ser criança. Isso acontece com todos nós. Com raras exceções, né? Tem pessoas que, infelizmente, crescem no tamanho, na idade e continuam ainda com mentalidade infantil. Mas eu estou falando assim, no sentido assim, da maioria. A maioria das pessoas, por causa das adversidades da vida, aquela coisa toda, então ela vai crescendo, ela vai pegando responsabilidade e ela vai amadurecendo. Isso é normal que aconteça com o ser humano, tá? Isso é benéfico. Ninguém pode ficar com mentalidade de criança. Criança não sabe resolver problema. Criança não se enquadra no amor que a Bíblia diz que a pessoa precisa ter por Deus. A Bíblia aqui, Paulo ele fala sobre a questão do amor, ele faz uma comparação, todo o capítulo 13 aqui, comparação dos dons com a questão do amor, mostrando que o amor é o mais importante, né? Que o amor verdadeiramente ele é maior do que todas essas outras coisas. E eu fiz uma comparação na igreja no domingo sobre a questão do amor que a pessoa precisa ter por Deus. E amar a Deus não é um sentimento. Amar a Deus é uma decisão que você faz, é uma escolha que nós fazemos. Decidimos amar. E o que é amar biblicamente? A Bíblia Sagrada diz lá em João capítulo 14, versículo 21 e também 23, o próprio Jesus ele fala que aquele que tem os mandamentos dele e os guarda, esse é que ama ao Senhor. Porque entenda bem, amar a Deus não é você chegar simplesmente e falar, Senhor, eu te amo. Não. Esse amor, ele precisa vir com atitude. E qual é a atitude? A atitude é justamente a pessoa guardar a palavra, o mandamento. Os mandamentos, no caso, né? A palavra de Deus. E o que é guardar, pastor, as palavras de Deus? Guardar a palavra de Deus é você praticá-las. Entende? Não adianta você ter conhecimento, você saber de algo, né? Porque isso aí qualquer um pode saber. Tem pessoas, eu estava até conversando hoje mais cedo com meu irmão, e eu estava falando justamente isso com ele. Eu falei assim, poxa, tem pessoas que são ateus, a pessoa se diz ateu, e a pessoa, todo ateu, a maioria, né? Não vou falar aqui em via de regra, porque a gente não sabe, não pode generalizar, mas a maioria dos ateus, eles estudam a palavra. Eles não acreditam, não crê, mas eles estudam. Eles sabem, assim, debater e tudo mais. Entende? Só que, então ele tem conhecimento, mas ele não pratica isso porque ele não acredita. Ele acha que isso aqui é fábula e não existe. Isso acontece semelhantemente com aquela pessoa que ela até frequenta a igreja, ela ouve a palavra, né? Ela escuta ali os ensinamentos, ela sabe até mesmo através da palavra aquilo que é certo e que é errado, só que ela decide, ela escolhe fazer o que é errado. Essa pessoa ela pode abrir a boca e falar que ama a Deus, mas na verdade ela não ama, porque se ela amasse, ela escolheria fazer o certo, ela escolheria obedecer a Deus. Você entendeu? Aí entra a questão da nossa mensagem. A criança, ela não tem condições de amar do jeito que a Bíblia mostra. E eu vou provar isso para vocês aqui. Mais para cima aqui, o apóstolo Paulo,
ele faz aqui uma descrição do que é o verdadeiro amor, o amor bíblico. Então ele começa dizendo aqui, a primeira coisa, ó, o amor é o quê? Paciente. Você já viu criança ter paciência? A criança, se você falar assim, ó, comprei tal coisa para você, vai chegar depois da manhã. Ela não vai parar de te perguntar. Se bobear de 5 minutos, ela vai chegar para você. Vai chegar hoje? Mas você já falou que não vai. Mas a criança não sabe esperar. Ela não tem paciência. Ela não amadureceu para isso ainda. E eu não estou dizendo aqui, tá, que a criança não ama a Deus. Não é isso, tá, gente? Entenda bem. O amor que a criança ela demonstra não é um amor maduro ainda, porque ela é criança, entende? E quando Paulo está falando aqui, ele está fazendo essa comparação toda, é justamente porque a Bíblia ela aponta que existem pessoas que, por mais que sejam adultas, as pessoas espiritualmente são infantilizadas, são crianças ainda. E isso é por muito dessas situações acontece por causa de quê? Por causa das falsas igrejas que eu falei semana passada. Se não assistiu a mensagem, não, assista. Fuja dessas falsas igrejas. Igrejas que ensinam para a pessoa que tudo é dela, tudo tem que ser na hora dela, conforme a vontade dela. É assim que tá. Né? Tanto é que hoje em dia, se a pessoa estiver numa igreja e ela for confrontada com a palavra, e entenda isso, gente, a gente vai ser sempre confrontado com a palavra. Estamos num corpo que é totalmente errado, totalmente contra Deus. Nosso corpo carnal não quer Deus, entende? Por isso que a Bíblia fala que nós temos que viver em constante luta, a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. E a Bíblia, inclusive, aconselha andarmos em quê? No espírito, entende? Por quê? Porque a carne não quer Deus. Então, toda a palavra de Deus, para quem está no erro, vai ser um enfrentamento. Por isso que a pessoa, às vezes, ela não gosta de ir à igreja. Por quê? Porque qualquer palavra que seja pregada vai confrontar ela. Aí tem muitos que até falam assim, né? Ah, o pastor ficou falando de mim, da minha vida. Quer dizer, o pastor nem conhece a pessoa. Entendeu? Mas por quê? Porque a palavra de Deus, ela confronta os maus hábitos. E a pessoa, quando ela não escolheu ainda ter uma vida com Jesus, andar com Jesus e decidiu amar a Deus, né, acima de tudo e acima de todos, ela não consegue ter esse discernimento. Você compreende? Então o que acontece? Aí a pessoa sai de uma igreja que ela ouviu uma palavra forte ali, séria, bíblica, porque confrontou ela. Mas por que ela sai? Porque ela sabe que ela vai procurar outra igreja e outra igreja vai apoiar aquilo que ela faz. Vai passar a mão na cabeça. É o que eu brinquei na igreja no domingo. Aí vai lá e dá chupetinha. Ó, não chora não, tá? Não sai daqui não. Ó. Toma chupetinha aí. Ó. O que é a chupetinha? Não, Deus, teu caso é diferente. Deus entende o que você está fazendo. Não sei o que e tal, tal, tal. Esse papo aí. Entendeu? As campanhas, né? Que de certa forma é uma forma de infantilizar as pessoas. As pessoas são condicionadas a pensar que pelo fato dela ter feito uma oferta, um sacrifício, Deus está na obrigação de fazer o que ela quer. Então, tudo isso você tem que fugir, tem que se apartar disso. Porque tudo isso é criancice na fé. E é sobre isso que Paulo ele trata aqui, em outras passagens também fala sobre essa questão. Até quando eu vou ficar lidando com crianças? O escritor de Hebreus, por exemplo, ele fala lá a respeito da questão que, poxa, já era para vocês estarem como mestres pelo tempo, mas ainda estão precisando de quê? De papinha, de leite, né? Vocês estão prontos para manjares, para comida mais sólidas, mais reforçado, que você não vai entender o que eu vou falar. Então não há evolução. E por que a pessoa ela não cresce espiritualmente? Entendeu? Então, aqui ele está falando que o amor é paciente. A criança não tem paciência. Ou seja, hoje, quando nós servimos a Deus, para muita gente foi apresentado um Deus que, não, você... Primeiro termo errado que o pessoal usa, né? Não, você aceita Jesus na tua vida que vai ser tudo mar de rosa, tua vida vai mudar e não sei o que e tal.
Não é bem por aí, né? Precisamos contextualizar isso aí. Jesus, ele ensinou que no mundo teríamos o quê? Aflições. Então, não pensa a pessoa, porque o que acontece? Se eu mostro para as pessoas que é tudo mar de rosa, que não tem nada, que, né, tudo é dela e não sei o quê, a pessoa, ela fica espiritualmente, ela não consegue receber não. Ela não consegue lidar com situações difíceis. Por isso que muitas pessoas se frustram com Deus, se afastam de Deus. Por quê? Porque foi mostrado para ela uma vida com Deus, onde ela pode fazer o que ela quiser, onde tudo é dela, né? Tudo vai acontecer segundo a vontade dela. E não é assim, gente. É que nem pergunta, você está preparado para receber o sim de Deus? Todo mundo vai falar, amém, pastor, estou sim. E o não de Deus, você está preparado? É, porque existe o não de Deus também. Não existe essa história. Não, se eu determinei que tá acabou, né, tá acabado e é isso, aí Deus tem que fazer. Nem pense nisso, porque você vai entristecer Deus com esse pensamento. É segundo ele, segundo a vontade dele. É segundo o querer dele, porque ele sabe o melhor para mim e para você. Ele consegue enxergar, irmãos, lá na frente. A gente não consegue. Às vezes aquilo que você pensa que é bênção para a tua vida, Deus sabe que não é, será uma maldição e ele não vai te dar. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Você, como pai, você daria uma serpente para o teu filho? Hã? Daria? Se ele te pedisse? Óbvio que não. Entendeu? Quem falou isso foi Jesus. Entende? Você veja como o verdadeiro evangelho está sendo deturbado e está infantilizando, está fazendo as pessoas agirem como crianças na fé. Só que Paulo está falando aqui, o amor, ele é paciente. Ou seja, o amor, ele tem paciência de esperar o tempo certo, as coisas acontecerem. E o que mais ele diz aqui, ó? O amor, ele fala outras coisas, mas eu vou me ater às partes mais importantes aqui, ó. O amor não arde em ciúmes. A criança, ela é ciumenta? Me aponta uma criança que não seja ciumenta. Ainda mais se a criança é filho único, né? Criado sem crianças por perto. Aí vem uma visitinha em casa, traz uma outra criança, tal, aí pega o brinquedo dela. Não, não, me dá aqui que é meu, não sei o que. E briga e tudo. Aí você, como pai, não, você tem que aprender a repartir suas coisas. Aí você pega e dá para outra criança, ela vai fazer birra, ela vai chorar. Por quê? Ela tem ciúmes. Né? Ela tem ciúme muitas vezes, o filho tem ciúme quando outra criança se aproxima dos pais ou dos avós, ela fica enciumada. Mas o amor verdadeiro, ele não arde em ciúmes. Isso aí vale também para muita gente adulta aí, tá? E eu tô falando aqui ele tá falando aqui de arder em ciúmes, ou seja, aquele ciúme doentio. Isso não é de Deus não, tá, gente? Você sentiu um ciúmezinho e tal, beleza, tranquilo, né? Controlável, tudo que você possa controlar, domínio próprio, autocontrole. Agora, se foge do controle, se tira o teu sono, se faz você brigar, isso não é de Deus, você tem que trabalhar isso. Mas não é o nosso tema aqui de hoje. Eu estou falando aqui no sentido espiritual. Aí ele diz aqui também, ó, que o amor, ele não se conduz inconvenientemente. A criança é inconveniente, é ou não é? Eu até comentei domingo na igreja que eu quando era pequeno, eu e meus irmãos, né? Quando a gente ia pra. Minha mãe ia sair, ia levar a gente pra casa de alguém e tal. Antes até mesmo, a gente nem foi, a gente não fez nada. Mas a minha mãe já chegava já e falava: Ó, fulano, não é pra fazer isso, não é pra fazer aquilo. Por que que os pais fazem isso? Porque as crianças são inconvenientes. A criança, se você deixar, né, ainda mais nos dias de hoje, ela se mete na conversa do adulto, ela fala coisa que não deve. Por quê? Porque ela não tem maturidade. E é exatamente isso aqui que eu estou tentando te mostrar. Hoje tem muitas pessoas que são assim, são imaturas na fé. Porque é criança ainda, sabe? Mas como o Hebreus lá diz, né, o escritor de Hebreus diz, poxa, pelo tempo já era para vocês estarem ensinando. Mas vocês ainda estão aqui, né, na mesma situação, estão paradas no tempo, tá errado isso. Até quando você vai ficar, né, com essa comidinha mais leve e tal? Tem que crescer. A criança cresce.
Quando você recebe Jesus na tua vida como Senhor e Salvador, obviamente que você está recém-chegado na fé, então você é uma criança espiritual ainda. Mas aí você vai aprendendo, você vai se alimentando de comidas mais sólidas através da pregação da palavra, você vai aprendendo, vai estudando aquilo ali, vai se aperfeiçoando e automaticamente você vai crescendo espiritualmente, você vai ficando adulto. O problema é que tem pessoas que não passaram por isso, continuam crianças ainda. Tanto é que não pode ouvir uma repreensão, né? Questão do ciúme que eu falei, às vezes dentro da obra de Deus acontece isso, e é péssimo isso. Às vezes um obreiro com ciúme do outro, com picuinha. Criancice, irmãos. Entendeu? Criancice. Mostra que a pessoa não amadureceu na fé. Então a criança, ela se porta, ela se conduz inconvenientemente. E a criança espiritual também, ela vai se comportar diante de Deus, diante das situações, de forma inconveniente. Não é forma assim que Deus queria que ela agisse. Entendeu? Não procura os seus interesses, né, os seus próprios interesses. É uma outra qualificação também da criança. A criança, ela quer os interesses dela. Já viu bebê? Não importa se é que nem crianças aí recém-nascidas, né? A mãe, às vezes, o pai tá dormindo, a criança acorda de madrugada com fome, ela abre o berreiro, ela quer comer. Ah, mas os meus pais querem dormir, estão cansados. Não interessa, o que importa é o meu interesse. Entendeu? Então, porque é a característica de criança. Né? Aí você olha para a obra hoje, para as pessoas que servem a Deus, você vê essa característica aqui. Pessoa que só pensa nos seus próprios interesses. Aonde está o amor ao próximo? Hã? Aonde está a renúncia, né? De querer para outra pessoa aquilo que você quer para você? Eu até falei isso na igreja, que a pessoa às vezes não está preparada. Eu, esses anos todos pregando o evangelho, eu já tive situações de eu pregar uma mensagem que não foi nem para a pessoa. Enfim, eu falar a respeito da questão de bebida alcoólica, de cigarro e tal, que o crente não pode vender isso. Se ele tem um comércio, ele não pode vender esse tipo de coisa. E na época teve uma irmã que saiu revoltada da igreja. Saiu da igreja. Entendeu? Aí o que eu falo para vocês, provavelmente foi para uma outra igreja. Não, isso aí que o pastor falou é besteira. A parte comercial, né, a parte financeira sua, essa parte aí de trabalho e tal, não mistura com a parte espiritual. Aí é aquilo que eu falei, aí dá a chupetinha. Não, isso aí pode. Por quê? Para não chorar. É criança. O adulto, a pessoa que é adulta, ela quando é confrontada e ela reconhece o seu erro, ela baixa a cabeça e procura mudar. A criança não, faz birra, vai chorar, né? Faz biquinho. Tem gente que é assim. Porque como que você pode vender coisas que... Porque aí a pessoa às vezes até se defende. Não, mas eu não bebo, eu não fumo. Mas você não, mas o teu próximo pode. E o que a gente faz com a palavra que Jesus falou que nós deveríamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos? Então a palavra de Deus ela tem que ser observada, ela tem que ser respeitada por um todo. Só que só adulto consegue fazer isso. Criança não consegue. Criança vai questionar, criança vai, enfim, vai fazer bico, vai chorar, vai querer ir embora, né? É isso aí. Mas o que aqui? Resumindo aqui, ó, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Criança sabe fazer isso? Não tem, criança não tem paciência, criança não sabe esperar. É isso aí. Entendeu? Por isso que Paulo fala aqui, aí ele complementa aqui embaixo, contextualizando. Quando eu era menino, quando eu era criança, eu fazia, agia, falava como menino. Só que no momento que eu me tornei adulto, né, que ele fala aqui, eu desisti, ou seja, deixei essas coisas de criança de lado. E é o que está faltando, gente, irmãos, com muitas pessoas hoje, amadurecer. Porque para a pessoa amar a Deus de verdade, primeiro que o amor bíblico requer compromisso. Amar é compromisso. Criança não está preparada para ter compromisso. Criança não está preparada para renunciar a si mesmo e seguir Jesus. A criança não está preparada para isso. Ela não tem maturidade para isso. E é o que, infelizmente, hoje nós observamos em muitas pessoas dentro das igrejas. O tempo de criança existe? Existe. Mas ele
passa, não pode permanecer criança. A vontade de Deus é que todo ser humano venha evoluir, venha crescer. Hoje, aquele que aprende certas coisas, amanhã ele vai ensinar essas coisas. E não é só, não, hoje eu estou aprendendo, amanhã eu vou só ensinar. Não, não existe isso, tá? Todos nós vamos aprender até o nosso último dia aqui nessa terra, até Jesus voltar ou ele nos levar. Nós vamos estar aprendendo. Só que aquilo que você já aprendeu, você já está capacitado para poder passar para outra pessoa. O problema é que muita gente, ela não consegue aprender. Como é que ela vai ensinar se ela não consegue aprender? E por que não consegue aprender? Porque é infantilizada. É comum hoje, como eu falei para vocês, é comum hoje, infelizmente, pessoas que não estão satisfeitas numa igreja por causa da pregação verdadeira, genuína da palavra. Aqui não dá para mim não concordo com isso. Aí vai para outra, vai procurar uma igreja e com certeza ela vai achar uma igreja que aceite o pensamento dela e a maneira de agir dela. Entendeu? Porque hoje está assim. Porque hoje, infelizmente, muitas igrejas não estão preocupadas em povoar o céu. Estão preocupadas somente em encher a igreja, o templo físico aqui na terra. Só que essa não é a visão de Cristo. Tá bom, meus queridos? Que Deus fale mais ao teu coração através dessa palavra. Esse foi o quadro A Hora da Palavra de hoje. E amanhã eu faço um convite todo especial, você que é da Barra de Guaratiba ou Pedra de Guaratiba. Culto na Barra, 9 horas da manhã, e na Pedra de Guaratiba, às 9 da manhã e às 18 horas. Não deixe de estar presente com a gente nesse grande encontro que nós vamos ter lá para cultuarmos ao nosso Deus. E você, de repente, que não mora por perto nem da Barra, nem da Pedra, ou você que já tem a tua congregação, né, a tua igreja lá e tal, não deixe de comparecer. E você que não tem igreja tal, procure uma igreja, mas procure uma igreja comparando aquilo que se é pregado. Veja se realmente está na Escritura, veja se realmente o fruto, né, apresentado lá condiz com aquilo que está na palavra. Que existem igrejas sérias? Existem. São poucas, mas existem, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus.